Meus caros, minhas caras, nós vivemos numa democracia e, por meio dela, temos o privilégio de escolher nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o nosso presidente da República. Este é o nosso sistema político. Tem gente que não gosta de política, mas tudo que a gente faz no nosso dia a dia envolve política. Por exemplo, numa ida ao supermercado para comprar algum produto, o simples fato de avaliarmos os preços já é um ato que envolve política. Certamente, avaliamos os preços e compramos sempre optando pelo melhor ao menor preço. Isso é um ato político, porque envolve todo o sistema econômico do país, gerido por aqueles que você escolheu direta ou indiretamente quando digitou seu voto na urna eletrônica. Com este canal, denominado Vitrine Democrática, eu pretendo expor temas do nosso cotidiano, trazendo debates de ideias para reflexão de situações políticas cotidianas, independentemente de convicções partidárias de cada um de nós. Com a volta da democracia plena em 2023, o Congresso Nacional retorna aos debates de questões que importam para a sociedade e que podem gerar projetos de lei e criar programas necessários para o desenvolvimento do país, gerando benefícios para nós eleitores e contribuintes que financiamos, com o pagamento de impostos, o crescimento do país com justiça social. Neste canal, vocês terão a oportunidade de assistir trechos de debates e avaliar o comportamento dos parlamentares e partidos que foram escolhidos pelo voto direto por meio das urnas eletrônicas, um dos sistemas mais seguros e confiáveis do mundo. Eu convido vocês a assistirem os vídeos, deixarem seus comentários, likes e compartilhar com pessoas que vocês conhecem. Eu agradeço. A gente se vê no próximo vídeo. Com a palavra, o deputado Marcos Feliciano. Senhor presidente, parabéns pela condução dos trabalhos aqui no meio de tanta euforia. Senhor presidente, a primeira vítima de qualquer guerra, e aqui nós estamos numa guerra de narrativas, é a verdade. Infelizmente, e quando a verdade é a primeira vítima, sofrem aqueles que têm menos poder. A questão nessa CPI que está sendo esquecida é que nós estamos lidando com pessoas, com famílias, com seres humanos. E eu acredito que taxá-los de golpistas é muita crueldade. Podemos chamá-los de patriotas ou até de vândalos. Sobre o plano de trabalho da relatora, ele já foi traçado e o sentimento que eu tenho é que o relatório está contaminado, afinal de contas a relatora nunca foi a favor da abertura da CPMI, ela não assinou a CPMI, então a sua declaração antecipada chamando de golpistas as pessoas que estavam no dia 8 de janeiro não tornam ela isenta, né? Então está contaminado já o seu relatório e eu não sei o que faremos daqui para frente. Senhor presidente, as pessoas aqui gostam muito de fazer, né, um cronograma do golpe, selando aqui senhorinhas de 80 anos de idade, mulheres e crianças sem arma de fogo. Eu gostaria de relembrar aqui, senhor presidente, uma outra ordem cronológica, talvez, e é apenas aqui, digo, uma ilação, né, o motivo de levarem pessoas de bem ao desespero do dia 8 de janeiro. E essa aqui é a minha cronologia. Senhor presidente, desde a redemocratização do nosso país, há 30 anos atrás, nós sabemos que nunca houve no nosso país um governo de direita, sempre foi de esquerda. Mesmo chamando Fernando Henrique Cardoso de direita, e ele mesmo tentou dar entrevista dizendo assim, eu não sou de direita, mas rotularam ele. Nós sabemos que tanto ele, Lula, eram amigos no início. Então, desde a redemocratização, o nosso país foi governado por esquerdistas. E sempre houve no coração dos conservadores um desejo de termos, de fato, uma alternância
alternância de poder. E a alternância veio com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Foi um susto, porque pegou toda a esquerda de surpresa, não se esperava isso, o establishment estabelecido não esperava isso, e para desespero de todos, um capitão do Exército assume o governo do nosso país. O povo estava agora respirando ares de um pouquinho de esperança nessa história. E aqui começam as lutas desse povo que respirava a esperança. Em 8/4/2020, começou-se toda uma luta contra Bolsonaro. O STF, por exemplo, garantiu em 8 de abril de 2020 autonomia para os estados e municípios que adotassem medidas de isolamento social, que era contra o que foi determinado pelo governo federal. Em 29 de abril de 2020, o Dr. Ramagem, que está aqui do meu lado, foi impedido de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal por ser amigo da família Bolsonaro, mas nós estamos vendo que agora está alguém sendo eleito para um cargo talvez muito maior, e essa pessoa também é amiga de alguém e ninguém fala nada sobre isso. Em 7 de setembro de 2021, André Mendonça, senhor presidente, ele começou a sofrer uma retaliação dentro do Senado Federal, isso porque foi indicado em março daquele ano, e somente 9 meses depois assumiu a cadeira lá no STF, e nunca houve na história do nosso país alguém indicado ao Supremo Tribunal Federal que passasse 9 meses aguardando tudo isso. Em 16 de dezembro de 2021, o Ministério Público afasta do IPHAN, do Instituto Patrimônio Artístico Nacional, Larissa Rodrigues. Em 3 de março de 2022, o STF decidiu, por exemplo, manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, proibiu o governo federal de monitorar servidores antifascistas. Em 29 de agosto de 2022, uma ação contra empresários, no final de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a operação da Polícia Federal contra aqueles que eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Em 20 de setembro de 2022, um decreto de armas foi derrubado pelo ministro Fachin. Em 18 de outubro de 2022, o ministro do STF, Luiz Barroso, liberou um ônibus gratuito aos eleitores no segundo turno. Mas a Lei 6.091 de 74, no artigo 11, diz que isso é crime, é campanha eleitoral antecipada que não podia ser feita. Senhor presidente, 900 mil presos no nosso país, mais 600 mil aguardando julgamento. Organizações criminosas proibiram bolsonaristas de pedirem voto nas comunidades e um salvo geral foi passado para todos, dizendo que era para votar no outro tipo de candidato. Senhor presidente, retiraram de trás das grades um condenado de 3 instâncias por vários juízes para ser um candidato do então governo que aí está. Senhor presidente, milhares de inserções de rádios na campanha eleitoral foram veiculadas, ou deixaram de ser veiculadas, do candidato dos conservadores. Por conta de todas essas coisas, essas pessoas se viram aflitas, abandonadas e foram para frente dos quartéis pedir ajuda, como determina a Constituição Federal, pessoas honestas e pessoas que estavam ali sem nenhum tipo de arma pesada. Chamá-las de golpistas é crime, é crueldade, e os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Que essa CPI faça de fato justiça e não, mais uma vez, haja como justiceiros com pessoas que não têm como nós o direito de fala e poder se defender. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, a deputada Jandira Fegales, por 5 minutos. Senhor presidente, primeiro, eu entendo que o plano de trabalho da senadora Elisiane é o plano mais os anexos. No entanto, eu compreendi o acordo que foi feito, e vou respeitar, porque acordo é acordo, que se baseou, inclusive, numa questão regimental. E eu também respeito o regimento, que é a necessidade de ter as 48 horas para todos os requerimentos, e por isso a necessidade de votá-los na próxima semana, para todos. E por isso o acordo também foi construído a partir da compreensão regimental da necessidade de nós todos termos conhecimento total de todos os requerimentos e cumprir o acordado. Então, nós votaremos o plano de trabalho da senadora Elisiane, que, na minha opinião, foi muito bem construído e, repito, um plano de trabalho extremamente bem construído na medida em que ela reconhece um processo. Aliás, eu, por mim, até mais para trás, porque a questão democrática no Brasil esteve sob risco durante alguns anos aqui. E é importante dizer isto porque eu ouvi muita coisa nesta comissão hoje. Coisas, inclusive, desqualificadas, ouvimos palavras de baixo calão. Inclusive, eu queria aqui, realçar, presidente, que todos nós aqui temos história. E eu quero dizer que para me chamar de mentirosa tem que comer muito feijão,
porque quem está saindo das fraldas agora não pode me chamar de mentirosa. Até porque quem me conhece sabe que eu não uso mentira e uso argumentos. E eu tenho história, tenho ideias e não me falta coragem para enfrentar qualquer debate neste parlamento. E por isso eu quero dizer que, para conhecer os 24 processos do senhor Jair Bolsonaro, é preciso ir ler. E eu posso citar alguns aqui, que, aliás, são base de golpes. Ele está acusado, vou citar alguns, processo de milícias digitais, atos golpistas de 8 de janeiro, joias saudistas, fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, pandemia, vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais, rede de desinformação e urnas eletrônicas. São alguns deles. Isso tudo aqui faz parte de um conjunto de inquéritos pelos quais o senhor Jair Bolsonaro hoje é réu. E quando eu falei, é importante também que conheça a língua portuguesa, porque uma frase que vem depois de uma vírgula se refere ao sujeito que vem imediatamente antes da vírgula. Então, quando eu falo, eu não estou mentindo, eu estava falando claramente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quem sai de fralda neste momento, que chega aqui no Congresso Nacional, não tem estofo para me chamar de mentirosa, como foi falado aqui. Além disso, quero dizer, presidente, que aqui, nessa comissão, eu repito, não há governo e oposição. Há quem defende a democracia e quem é contra a democracia. Então, quando a gente realça, eu não estou aqui brincando e não gosto de piadinha quando eu estou falando. Quando a gente realça aqui o processo de desconstrução da democracia, a gente está falando de um processo antigo. Basta olhar o 7 de setembro de 2021. Basta olhar o que foi a apologia ao AI-5. Tem processo de cassação na comissão da Câmara por apologia ao AI-5 e a tortura. A gente fala aqui de quem fala com brilho nos olhos do brilhante Ustra, torturador. Nós não estamos brincando aqui de falar de democracia. Então, nós vamos investigar isso aqui com seriedade. Não é para fazer lacração, não é para fazer brincadeirinha, não é para interromper quem fala. Nós estamos falando aqui de falas íntegras e sérias de quem defende a democracia, de quem está num partido que já perdeu gente, que morreu defendendo a democracia. Nós estamos falando aqui de liberdade e democracia a sério. A senadora Elisiane buscou um processo de 30 de outubro para cá, que ainda é curto, senadora. Devia até ser mais longa essa apuração. Por isso, seu plano de trabalho é importante e nós temos que fazer o relatório e as oitivas a começar deste processo, e não invertendo o processo. A gente não pode botar aqui quem não é investigado, quem não está indiciado e quem não está em inquérito para começar a falar, inclusive ministro de Estado. O ministro tem que vir aqui convidado quando ele puder vir, e não é indiciado, não é investigado e não é ele o alvo da nossa investigação. Obrigada, presidente.